Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a aula 19 sobre subjonctif présent. E hoje a gente vai aprender como que isso funciona. Bem, a cronologia dos tempos verbais deste canal eu vou postar aqui, vai estar aqui para vocês verem, tudo bem? Então temos aula de passado imediato, passé composé, imparfait, plus que parfait, passé du conditionnel, que fala sobre o passado, passé, né? Temos o présent, conjugação no presente, présent du conditionnel, subjonctif présent. Temos também, falando sobre futur, temos o futuro imediato, futur simple e futur antérieur. E hoje a gente vai falar sobre o subjonctif présent, ok? O que é o subjonctif présent? Ele é um modo verbal. Eu só queria dizer também, pessoal, que na aula passada eu falei, eu acho que no finalzinho dela, sobre modos verbais. Isso aqui não é um tempo verbal, isso aqui é um modo verbal. Como condicional, como o présent du conditionnel e o passé du conditionnel. O subjonctif é um modo verbal. Só que nessa aula você vai aprender o modo verbal presente, o subjonctif présent, que é o subjuntivo em português que a gente vai estudar. Beleza? Então, para começar a aula de hoje, a gente vai falar o que seria esse subjuntivo, para que ele serve. Então, como já disse, ele não é um tempo, ele é um modo verbal. E ele não expressa certeza. Como assim certeza? Porque normalmente nos tempos verbais tem uma certa certeza de uma coisa que vai acontecer. Por exemplo, eu vou comprar pão, ou eu ando com um cachorro, ou eu saí de casa. Então, sempre mostra uma certa certeza sobre as coisas que você vai fazer. Porém, com o subjuntivo, isso não acontece muito, entende? Isso, na verdade, não tem que se acontecer, porque ele não expressa certeza, ele expressa dúvida ou algum desejo, alguma ordem, alguma emoção que você esteja atribuindo àquela frase, certo? Mas a gente vai entender melhor isso, tá? Então só se aguardem aí. E para a gente conjugar este tempo verbal, é necessário assistir algumas videoaulas passadas que estão listadas aqui agora, que é a aula de conjugação no presente e o imparfait. Assim, essas duas aulas não são as necessárias assim para você saber fazer isso, mas eu diria que é de extrema importância, certo? Você chegar aqui sem saber essas duas é um pouco ruim, porém você vai conseguir aprender perfeitamente. Mas recomendo aí para vocês que querem ter um francês fluente. Vamos continuar então a videoaula. A gente vai falar sobre o subjonctif présent, mas a gente vai começar falando sobre ele no modo regular. Como seriam assim os seus verbos regulares? Como que você trata com os verbos regulares? O que é um verbo regular? Só para você que talvez não entenda ou para dar uma revisada. O verbo regular é que segue uma linha de raciocínio, um padrão, então que a gente consegue conjugar com mais facilidade. É um verbo regular. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa retirar as terminações da terceira pessoa do plural em francês e da primeira pessoa do plural em francês e colocar as terminações do subjuntivo. Eu sei que talvez você não entenda, mas agora a gente vai saber o que significa isso. Por exemplo, eu estou aqui na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, beleza, tranquilo. O que eu vou fazer com o verbo? Eu vou pegar o verbo e vou conjugar na terceira pessoa do plural no presente, no tempo presente. Eu vou pegar o presente, aula de conjugação do presente, que está lá no canal. Eu vou lá e vou pegar o verbo, conjugar no presente. Beleza. Vai ficar il, blá, 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 ent. Esse ent, na maioria dos verbos, terminam com ent. Então a gente vai pegar o ent e vai tirar. A gente tira o ent e vai utilizar o ent para je. Vai utilizar esse radical que vai ficar aqui, ó, que é o verbo ser sem o ent, para conjugar o je
tu, il e il. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você vai pegar o verbo, que está conjugado na terceira pessoa do plural, com il, vai tirar o ENT, vai deixar o verbo purinho, só o radical aqui, sem o ENT, e vai colocar esse radical junto com as terminações do subjonctif présent. Ou seja, aqui a gente tem a terminação e para o pronome je. Temos aqui a terminação es para o pronome tu. E temos aqui a terminação e para o pronome il. E por fim, a terminação ent para o pronome il. Ou seja, marca essas terminações na sua cabeça, porque vão ser muito importantes para você conseguir ali conjugar este verbo, ok? Então, tudo bem. Se você fez essa primeira parte, parabéns. Je, tu, i e il. Que eu falo que je, que tu, qu'il, qu'il. É assim que se fala. Beleza? Ok. Mas e os pronomes nous e vous? Ok, para o pronome nous e vous, eu tenho que fazer uma outra coisa. Olha só. Os pronomes nous e vous, eu vou ter que conjugar o verbo no francês na primeira pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? É o nous. O nous que significa nós em português. Então a gente vai conjugar. E normalmente o final do pronome nous termina em ONS. Então a gente retira o ONS e vai deixar só o radical. Então a gente vai conjugar ali o verbo nous e vous. Vai deixar aqui o verbo, o radical, o outro radical. E vamos acrescentar as terminações. Que se você já viu a aula de imparfait, é muito similar. Olha só. IONS, IEZ. Você acopla isso ao verbo que está conjugado na primeira pessoa do plural aos verbos que nous, que vous. Então, você vai colocar ali aos pronomes, no caso, né? Que nous e que vous. Esse verbo conjugadíssimo. Respirou? Respirou. Agora a gente vai ver o verbo na prática. A gente não vai ficar na teoria aqui. Vamos ver como que vai funcionar na prática. Vamos lá. Temos aqui o verbo mettre e o verbo penser. O verbo mettre significa colocar. O verbo penser significa pensar. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, para colocar o verbo no subjonctif, a gente precisa conjugá-lo, ele, na terceira pessoa do plural. Ok, conjugamos. E agora o que a gente faz? Vai tirar o ENT, que na maioria dos verbos existe, ok? Não estou falando que são todos. Conjugado, tiramos o ENT e vamos usar este radical aqui que está em roxo para conjugar os próximos verbos. Ou seja, que je mette, que é que eu coloque. Então, repare, para o pronome je, eu tenho a terminação e. Que tu mettes, para o pronome tu, eu tenho a terminação es. Qu'il mette, para o pronome il, no singular, eu tenho a terminação e. Qu'il mette, para o pronome il, que são eles, no plural, eu tenho a terminação ent. Certo? E agora, para o nous e vous. Ok, para o nous e vous, a gente tem que pegar o verbo, conjugá-lo na primeira pessoa do plural, tirar o ONS e deixá-lo assim. Repara que nesse caso, os dois são similares, mas não é todo o caso. Então, vamos lá. Que nous mettions. Então, que aqui temos aqui, que nous mettions, colocamos aqui para o pronome nous a terminação IONS, e que nous mettiez, que colocamos aqui então para o pronome vous a terminação IEZ, ok? Lembra da nossa aula de imparfait? Você vai lembrar que essas terminações aqui são do imparfait. Então, aqui eu tenho que je mette, que tu mettes, qu'il mette, que nous mettions, que vous mettiez. Que significa em português que eu coloque, que você coloca, que ele coloca, que eles colocam, que nós colocamos e que vocês colocam ou que você coloque, certo? Agora a gente fez isso com o verbo mettre.
Vamos para o verbo penser. O verbo penser é a mesma história, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos tirar, então, aqui, ó, vamos conjugar na terceira pessoa do plural, tirar o NT, vai ficar esse radical, e esse radical vai ser colocado juntamente com as terminações, que é a terminação E para o pronome je, terminação ES para o pronome tu, terminação E para o pronome il, terminação ENT para o pronome il no plural, e para o ponson, como que a gente vai fazer para o nome nous e vous? A gente tem que fazer o quê? Conjugar na primeira pessoa do plural, tirar o ONS, vai ficar com este radical, e a gente vai colocar agora juntamente com as terminações, que para o pronome vous temos IONS, e para o pronome vous, pronome nous, aqui pronome vous, temos o IEZ. Então vai ficar da seguinte maneira: que je pense, que tu penses, qu'il pense, qu'il pense, que nous pensions, que vous pensiez. Repara que todos esses verbos, quando falam que je mette, que tu mette, qu'il mette, repara, mette tem a mesma pronúncia para todos. E aqui também, que je pense, que tu penses, qu'il pense, que il pense, todos têm a mesma pronúncia. Só nesses casos, que é no pronome nous e no pronome vous, que eu vou ter que nous pensions, que vous pensiez. E aqui também, que nous mettions, que vous mettiez. Certo? E qual a tradução para isso? Que eu penso, que você pensa, que ele pensa, que eles pensam, que nós pensamos, que nós pensamos, que vocês pensam ou que você pensa. Certo? Vamos então respirar fundo e vamos para o próximo. Vamos agora para o verbo acheter e o verbo appeler. Certo? O que esses verbos têm aí de tão diferente? Vamos ver agora. Primeira coisa, como toda vez que a gente vai ter que fazer para conjugar o verbo no subjuntivo, vamos ter que colocar na terceira pessoa do plural, vamos ter que tirar o NT, aqui vai ficar o radical, a gente vai acrescentar o radical à terminação correspondente aos pronomes, que a gente já sabe que é o E, ES, E, ENT. Repara que este aqui está desta forma, ok? Je achète, tu achètes, qu'il achète, qu'ils achètent. Que significa que eu compre, que você compra, que ele compra, que eles compram. Certo? Certo. Agora, quando eu vou conjugar este verbo com o pronome nous e vous, eu tenho que colocar primeiramente esse verbo na primeira pessoa do plural. Depois tirar o ONS e assim fica o radical. Olha só que até rimou, né? Ficou bonito. Que nous achetions, que vous achetiez. Ou seja, uma coisa estranha, não é mesmo? Aqui tem acento. Porém, aqui não tem acento. Por quê? Porque você tem que saber como se conjuga o verbo no presente. Quando você sabe como se conjuga esses verbos no presente, vai ficar muito mais fácil para você saber as diferenças que eles vão ter. Ok? Espero que vocês tenham captado a mensagem. Então, como eu falei aqui, ó, que nós compramos, que vocês comprem ou que você compra. Certo? Próximo, vamos para o verbo appeler. O que a gente vai ter que fazer? A mesma história. Então, tira o NT, vai ficar aqui o radical. A gente vai acrescentar então ali, que vai ficar que j'appelle, que tu appelles, qu'il appelle, qu'ils appellent. Repara, a mesma pronúncia. Agora, quando chegamos no nous appelons, a gente vai tirar o ONS, porque a gente tem que conjugar na primeira pessoa do plural, tirar o ONS, assim fica o radical, e a gente vai falar que nous appelions, que vous appeliez. Então a gente vai colocar aqui as terminações do nous e do vous, que é IONS e IEZ. A gente tirou, vai acrescentar no caso as terminações e a gente forma. Mas repara coisa curiosa. Aqui eu tenho dois L's, porque eu sei conjugar esse verbo na terceira pessoa do plural. E aqui eu tenho
um S, um L no caso, um S. Falei errado. 2 L é que eu tenho um L. Porque você tem que saber conjugar este verbo na primeira pessoa do plural e assim você vai colocar ele perfeitamente conjugado. Certo? Então vamos continuar. Só que agora a gente vai falar sobre o subjonctif présent como irregular. Porque a gente já sabe que temos o subjonctif présent regular. Agora a gente tem que saber como faz o irregular. Beleza, vamos lá. Para o verbo être e o verbo avoir. O verbo être e o verbo avoir vai ser irregular. Como assim? Repara que quando eu conjugo o verbo être, ele não termina com ENT, que normalmente deveria terminar. Mas ele vai surgir, ele vai ter a sua própria configuração para ser conjugado. Então, ele vai assumir o radical soit, que vai ser o SOI. Então, digo que je sois, que tu sois, qu'il soit, qu'il soit. E o verbo être, se você já viu a nossa primeira videoaula que fala sobre o verbo être, significa ser. É o verbo ser em português. Então aqui é que eu seja, que você seja, que ele seja e que eles sejam. Certo? Continuando com o pronome nous e vous. Para isso, também não se tem uma configuração regular para esse verbo, para esses dois pronomes. A gente vai ter que assumir um radical, que é o radical so. Então, que nous soyons, que vous soyez. Que nous soyons, que vous soyez. Que significa que nós sejamos, que vocês sejam, ou que você seja, certo? Então, vai ser irregular por conta disso. Repara também que as terminações não são regulares. Você pode reparar aqui, aqui temos o S, temos o S, temos o T, e aqui aparece o ENT, certo? Então fica totalmente desconfigurado. E aqui, onde era o I, fica o Y, fica YONS, e aqui onde era o I também, YEZ, ou seja, ficou totalmente desconfigurado. Agora a gente vai para o verbo avoir, é a mesma ideia. Vamos colocar aqui ele não vai ter uma configuração, ele vai ficar dessa forma, e vai ficar assim, que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'ils est. Novamente, que j'ai, que tu es, qu'il est, qu'ils est. Que significa que eu tenho, ou que eu tenha, que você tenha, que ele tenha, que eles tenham. Que eu tenha, que você tenha, que ele tenha, que eles tenham. Ok? Repara que a configuração dele vai ficar só diferente com il. O il ele vai ter uma terminação T, sendo que de resto vai ficar bem parecida da configuração original, ou seja, dos verbos regulares, que é o E, ES, ENT. Agora, como vamos fazer com o nous e vous, o que acontece? Vai ficar apenas o radical A. Então, que nous ayons, que nous ayons, que vous ayez. Repara que é a mesma coisa. O Y vai assumir o lugar do I. Que nous ayons, que vous ayez. Significa que nós tenhamos, que vocês tenham ou que você tenha. Continuando, mais verbos regulares. Temos o verbo pouvoir e o verbo vouloir. Esses dois verbos também são verbos irregulares. Vocês vão ver agora. O verbo pouvoir não adianta. Você vai colocar ele na terceira pessoa do plural, mas ele não vai seguir essa regra, porque o radical dele é este. Então vai ficar que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'il puisse. E mesma coisa vai ficar para o nous, que nous puissions. Então, que nous puissions e que vous puissiez. Então fica, novamente, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez. Certo? E que significa
que eu possa, que você possa, que ele possa, que eles possam, que nós possamos, que vocês possam ou que você possa. Ok? E para o verbo vouloir é a mesma coisa. Não vai ter uma regra para ele. Então a gente vai simplesmente colocar o radical assim. Vai ficar então da seguinte maneira. Que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, qu'il veuille. E olha só, para o nu, quando a gente vai colocar o nu vai seguir a regra normal. Você vai pegar o ONS, vai retirar para o nu e no vu, né, no caso. E vai ficar o radical desta forma, vai conjugar normalmente. Que nous voulions, que vous vouliez. Certo? Vamos continuar. Calma que está terminando. Vou colocar agora só os verbos aqui. Repara que o verbo verbo faire, que é o verbo fazer. Deixa eu só me tocar aqui de uma coisa. Que esse aqui é o verbo vouloir. O verbo vouloir significa verbo querer. Verbo pouvoir, poder. Então, o final, como que a gente traduz isso, né? Que eu possa, que você possa, que ele possa, que eles possam, que nós possamos e que vocês possam ou que você possa. Ok? Só para ficar certinho que foi traduzida a frase. Então, faire aqui. O faire é a mesma história. Não há uma maneira certa de conjugar. E ele vai tanto ser utilizado com o je, tu e il, quanto nous e vous, certo? Então, ele vai ter a mesma configuração e o bom disso é que ele vai ter a mesma terminação também, certo? Então, é ES, ENT, IONS, IEZ. Então, vamos lá. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez. Que significa que eu faça, que você faça, que ele faça, que nós façamos, que aqueles façam, que nós façamos, que vocês façam ou que você faça. E para o verbo aller, repara que aqui eu vou ter uma configuração diferente para o je, tu, il e para o pronome nous e vous, eu vou ter a configuração regular. Eu vou voltar para o regular. Eu vou colocar o nous allons, vou tirar o ONS e colocar aqui o final como se fosse um regular normal mesmo. Então, vamos lá. Que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'ils aillent. E aqui, que nous allions, que vous alliez. Certo? Novamente, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, qu'ils aillent. Que nous allions, que vous alliez. Que significa que eu venha, que você venha, que ele venha, que eles venham, que nós... na verdade é o verbo ir, né? Perdão, galera. Não era o verbo que eu falei, é simplesmente o verbo vá, tá? Que eu vá, que você vá, que ele vá, que eles vão, que nós vamos, que vocês vão ou que você vá, ok? É assim que se conjuga. Então vamos continuar para o último verbo que a gente vai saber a conjugação dele, que é um verbo irregular, que é muito importante aí para você anotar no seu caderno e saber. Então, verbo savoir. Verbo savoir, que é o verbo saber, ele vai ter uma única forma, ainda bem, para ser conjugado, que é uma radical ali que ele vai ter, que é esse sache, certo? Então, vamos lá. Eu botei je, sei, não tem nada a ver, né? Porque era para ser conjugado com i, mas não tem importância porque aqui vai ser a mesma coisa. Então vamos continuar. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'il sache. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'il sache. Ok.
Agora, com nous e vous, que nous sachions, que vous sachiez. Certo? O que significa? Que eu saiba, que você saiba, que ele saiba, que eles saibam. Que nós sabemos, que vocês saibam ou que você saiba. Certo? E aí, a gente vai agora saber como se utiliza. Porque a gente só viu o quê? Até agora a gente só viu simplesmente a conjugação, mas a gente tem que saber como se utiliza. E ele se utiliza para representar, ter uma ideia, expressar desejo ou comando, uma emoção, uma dúvida e também algumas formações estruturais, que é a utilização de verbos impessoais junto a esses subjuntivos, conjunções que utilizarão o modo subjuntivo e outras características que a gente já vê que são superlativos dos subjuntivos, ok? Que utilizam ali os subjuntivos. Então vamos continuar. A primeira, expressa a ideia de desejo ou comando. Vamos ver uma frase aqui para ficar mais legal isso aí. Je veux qu'il fasse la vaisselle. Je veux qu'il fasse la vaisselle. Que significa, eu quero que ele lave a vasilha. Que ele lave, faça os negócios. Certo? Certo? Então, que ele faça as coisas, que ele lave a vasilha. Então, je veux qu'il fasse la vaisselle. Próximo, je veux que tu ailles dormir. Je veux que tu ailles dormir. Significa, eu quero que você vá dormir. Eu quero que você vá dormir. Próximo, j'aimerais que nous venions à São Francisco. J'aimerais que vous veniez. Pardon por eu falar errado, tudo bem? Mas vamos de novo. J'aimerais que vous veniez à São Francisco. J'aimerais que vous veniez à São Francisco. Significa, eu gostaria que você viesse a São Francisco. Eu gostaria que você viesse a São Francisco. J'aimerais que vous veniez à São Francisco. Significa, eu gostaria que você viesse a São Francisco. Repara que todas essas ideias aqui representaram uma ideia de um desejo ou de um certo comando. Por exemplo, eu quero que você vá dormir. É um comando, mas também é um desejo. Je veux qu'il fasse la vaisselle. Eu quero que ele limpe a vasilha ou limpe os pratos. Você vê que é um comando. Também é um desejo, ele também quer. E aqui é um desejo mais declarado também do que mais um comando. Eu gostaria que você viesse a São Francisco. É um comando? Não necessariamente. É mais um desejo que um comando. Porque ele desejaria muito que ele fosse a São Francisco. Então, é isso. Agora, expressar a ideia de emoção. Quando eu quero expressar a ideia de emoção. Je suis content que tu ailles bien. Je suis content que tu ailles bien. Que significa, eu estou contente que você está bem. Ou que você esteja bem. Je regrette que nous n'ayons pas beaucoup de temps à notre disposition aujourd'hui. Je regrette que nous n'ayons pas beaucoup de temps à notre disposition aujourd'hui. Je regrette que nous n'ayons pas beaucoup de temps à notre disposition aujourd'hui. Eu lamento que nós não tenhamos muito tempo à nossa disposição hoje. Eu lamento que nós não tenhamos muito tempo à nossa disposição hoje. Próximo, repara a ideia de lamentar, né? E aqui a ideia de estar feliz. Je suis content que tu ailles bien. Eu estou feliz que você vai bem. Então, je regrette que nous ayons. Eu lamento. Continuando. Elle est contente que tu saches la vérité. Elle est contente que tu saches la vérité. Na verdade, aqui não seria elle est contente, e sim elle est contente. Então vamos lá, vamos consertar. Certo? Elle est contente que tu saches la vérité. Então ela está contente que você sabe a verdade. Continuando, expressar a ideia de dúvida sobre alguma coisa. Pour être franc, je doute
qu'elle comprenne. Pour être franc, je doute qu'elle comprenne. Significa, para ser franco, eu duvido que ela entenda. Pour être franc, je doute qu'elle comprenne. Je ne crois pas que tu sois célèbre. Je ne crois pas que tu sois célèbre. Significa, eu não acredito que você seja famoso. Je ne crois pas que tu sois, pardon, je ne crois pas que tu sois célèbre. Próximo. Ma mère ne pense pas que ces pilules fassent effet. Ma mère ne pense pas que ces pilules fassent effet. Minha mãe não acha que essas pílulas façam efeito. Então, repara. A primeira, qual a ideia de dúvida? Je doute qu'elle comprenne. Eu duvido que ela compreenda. Je ne crois pas. Eu não acredito. Já começa assim. Je ne crois pas. Dúvida. Je ne crois pas que tu sois célèbre. Ou seja, uma dúvida. Eu não acredito que você seja famoso. E, por último, ma mère ne pense pas. Significa, minha mãe não acha. Ela tem uma dúvida. Ela não pensa o que se deveria ser, né? Ela não acha que é. Mas, ma mère ne pense pas que ces pilules façam effet. Significa, minha mãe não acha que essas pílulas façam efeito. É uma dúvida, certo? Então, quando expressa ideia de dúvida, você coloca o subjuntivo. E agora, a gente vai ver os verbos impessoais que são seguidos por subjuntivo ou subjuntivo, ok? O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles verbos que, por exemplo, em português poderíamos dizer chova, chover, haver, o verbo trovoar. Esses verbos que não tem uma pessoa. A questão de eles serem impessoais é que não são feitos por um ser humano, por uma pessoa. É sim um verbo que dá uma ideia de alguma coisa. Por exemplo, o verbo é necessário. É necessário? Não é uma pessoa, é um verbo impessoal. Certo? Vamos lá. Então, para ser um verbo impessoal e utilizar o subjuntivo, ele tem que expressar a ideia de uma necessidade, de uma possibilidade, de uma dúvida ou de uma emoção. Esses dois aqui a gente já viu, que é a dúvida ou emoção. E a possibilidade e a necessidade é uma coisa aí que a gente vai ver melhor. Certo? Vamos lá. Il faut. Il faut significa é necessário. Il faut. E utiliza, se você for usar il faut que, vai utilizar o subjuntivo após o il faut. Il est possible. Il est possible quer dizer é possível. E você vai utilizar o subjuntivo. Se você vai colocar il est possible que. Il est en son ciel. Il est en son ciel. Que significa é essencial. Il est indispensable. Il est indispensable. Que significa é indispensável. Repara que é bem parecido com o português até. Il est juste. É justo. Il se peut. Il se peut significa é possível. Il est important. Il est important significa é importante. Il veut mieux. Il veut mieux significa é melhor. Il est préférable. Il est préférable. Il est préférable significa é preferível. Il est souhaitable. Il est souhaitable significa é desejável. Il est naturel. Il est naturel significa é natural. Il est normal. Il est normal significa é normal. Il est rare. Il est rare significa é raro. Il est utile. Il est utile significa é útil. Il est étrange. Il est étrange. Il est étrange significa é estranho.
Il est bizarre significa é bizarro. Il est étonnant. Il est étonnant significa é incrível. Il est étonnant. Il est surprenant. Il est surprenant, que significa é surpreendente. Ok. Il est surprenant. Il est triste. Il est triste significa é triste. Il est dommage. Il est dommage significa é uma pena. Il est regrettable. Il est regrettable. Il est regrettable significa é lamentável. Tem aquela questão do verbo je regrette, que significa eu lamento. Então, regrettable é lamentável. E il est intéressant. Certo? E são esses. Esses aí, se você colocar o que, você vai ter que colocar o verbo, vai ter que ser seguido pelo subjuntivo. Ok? Mas nada demais. Você já sabe como conjuga, tá? Então, confio em você. Agora, a gente vai falar de alguns verbos impessoais que são seguidos pelo indicativo. Você deve estar pensando, caramba, vai encher mais um monte de frase que eu não vou conseguir lembrar. Pessoal, uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso aqui. Esses verbos impessoais, a ideia que eles expressam é essas 4 ideias aqui. Necessidade, possibilidade, dúvida ou emoção. Se você reparar que esses verbos têm essas características, esses verbos impessoais, é só você usar o subjuntivo. Então, se eu falo, il est juste, é justo, qual dessas características que eu posso estar atribuindo? É justo. É justo que ele receba mais, ou é justo que ele faça isso. Eu estou mostrando uma ideia de uma certa, pode dizer, uma certa possibilidade, ou de uma certa, estou falando até em francês na hora que estou falando português, ou de uma certa necessidade. É justo. Quando eu falo il faut, é necessário, ou seja, eu estou mostrando uma necessidade. E por aí vai. Se eu falo il est triste, que eu quero dizer é triste, eu estou utilizando uma emoção, certo? E por aí a gente vai construindo essas frases, ok? O indicativo. O que os verbos impessoais, se for com indicativo, eles mostram qual ideia? De um fato, de uma certeza ou de uma probabilidade. Lembrando que probabilidade é diferente de possibilidade. Probabilidade é quando eu coloco assim, é possível que dê cara ou coroa, 50 para 50. Entendeu? Isso é uma probabilidade. Eu estou colocando uma certa estatística para eu tentar mensurar o que isso pode ocorrer. Mas eu falo, é provável que chova amanhã. É uma probabilidade, não, é uma possibilidade. É provável que chova amanhã. Então eu estou colocando a ideia de ser uma coisa possível. É possível que chova. É possível que chova. Então é uma coisa, uma possibilidade. Probabilidade é quando utilizo números. Beleza, eu falei disso tudo, porém, essas são as ideias. Fato, certeza ou probabilidade. Então a gente vai ver aqui que se esses verbos impessoais tiverem essas 3 características, você não vai utilizar o subjuntivo, e sim o modo indicativo. Vamos ver aqui agora como que é. Ó, il est certain, il est sûr, il est évident, il est vrai. Significa é certo, é claro, é evidente, é verdadeiro ou é verdade. Então, repara que mostra certezas. Aqueles outros, não necessariamente. É melhor, aqueles falavam bem assim, é melhor, é uma pena, é incrível, é triste. Ou seja, não tem nada de uma certeza clara. Aqui já tem uma certeza. Il est certain, é certo, é claro, é evidente, é verdade ou é verdadeiro. Então, certezas.
il est probable ou il me semble, que significa, os dois significam é possível, me parece, certo? É possível e parece, né? Me parece. Isto me parece. E é possível. Esses dois vão demonstrar a ideia de uma probabilidade. Na verdade, esse aqui é uma... não necessariamente... pode parecer uma probabilidade também se você estiver mensurando alguma característica. Se você estiver falando, e me parece que vai chover 50% de chover amanhã. Pode parecer uma probabilidade. Mas vocês têm que entender uma coisa, que esses verbos impessoais aqui, eles têm a ideia de que fato, certeza ou probabilidade. Então eles vão utilizar apenas verbos no indicativo. Vamos ver agora esses verbos impessoais. Verbos impessoais seguidos por subjuntivo. Il faut que tu viennes vite. Il faut que tu viennes vite. É necessário que você venha rápido. Il est possible que vous ayez raison. Il est possible que vous ayez raison. Il est possible que vous ayez raison. Significa, é possível que você tenha razão. Il est dommage que vous ne veniez pas. Il est dommage que vous ne veniez pas. Significa, é uma pena que você não venha. É uma pena que você não venha. Agora vamos ver os verbos impessoais seguidos pelo indicativo, que é o quê? Aquela ideia de certeza, de um fato ou de uma probabilidade. Il est évident que nous devons améliorer la situation. Il est évident que nous devons améliorer la situation. É evidente que nós devemos melhorar a situação. Il est sûr que cet homme va s'occuper de lui. Il est sûr que cet homme va s'occuper de lui. Significa, é claro que este homem vai cuidar dele. É claro que este homem vai cuidar dele. Il est probable que notre équipe gagnera le match. Il est probable que notre équipe gagnera le match. Significa, é provável que nossa equipe ganhe ganhe a partida. É provável que nossa equipe vença a partida. Certo? Vamos lá. Agora, conjunções que são seguidas por subjuntivo. Tem tanto as questões lá dos verbos impessoais, como conjunções que são seguidas por subjuntivos também. A gente vai colocar aqui quais são elas. Beleza? Eu acho que são essas. Ok. Então temos aqui enfant que. A enfant que, ela tem a ideia de que? A fim de que. Enfant que. A fim de que. Ou também de modo que. Eu vou ter ela e o porquê com a mesma cor, porque elas têm quase a mesma significância, o mesmo significado. É óbvio que você vai utilizar palavras diferentes, porque o funk não tem nada a ver com porquê, mas elas têm o mesmo significado. Se você colocar contra um contra a outra, você vai estar falando quase a mesma coisa. Então, temos enfant que significa a fim de que, temos porquê, que significa para que, e também pode significar de modo que, como também a fim que. Então, temos aí. Próximo, temos de porquê, que significa com medo de que, ou medo de que, e de crainte que significa com medo de que também. É a mesma coisa. Temos o avant que. O avant que é antes que é esse aqui. Avant que é o antes que. Temos o jusqu'à ce que significa até que. Temos o bien que como quoique, que os dois significam bien que, e o quoique significa embora. Bien que, quoique significa embora. Também o bien que significa também se bem que, ou também apesar de.
pode ter essas três significâncias. Não sei nem se essa palavra existe, mas eu acho que é assim. Bien que e quoique. Temos também o sans que, é o sem que. Temos o à moins que significa a menos que. Temos o pourvu que significa desde que. Também ele tem a tradução que a gente vai ver nos próximos slides, que é espero que ou esperamos que. Mas a gente vai ver depois. A condition que significa na condição que, e en attendant que. En attendant que pode ter dois significados, que é o até que ou na espera que. Certo? Vamos continuar então. Essas conjunções seguidas por subjuntivo, a gente vai ver agora aqui como que elas são formadas essas frases. N'importe pourvu que ce soit frais. N'importe pourvu que ce soit frais. Repara que aqui a gente tem o pourvu que significa significa desde que. Então a frase significa: não importa desde que isso esteja fresco. Não importa desde que isso esteja fresco. Próximo. Il ne devait pas interférer à moins que ce soit vraiment nécessaire. Il ne devait pas interférer à moins que ce soit vraiment nécessaire. Significa, ele não deve interferir a menos que isso seja realmente necessário. Ele não deve interferir a menos que isso seja realmente necessário. Então, repara que a gente tem aqui uma conjunção, que é a moins que significa a menos que, e ela vai ser seguida por um verbo que vai estar no modo subjuntivo. Próximo. Il ne pourrait habiter en ville sans que le sache. Il ne pourrait habiter en ville sans que je le sache. Pardon, vou falar novamente. Il ne pourrait habiter en ville sans que je le sache. Il ne pourrait habiter en ville sans que je le sache. Que significa, ele não poderia morar na cidade sem que eu saiba. Ele não poderia habitar ou morar na cidade sem que eu o saiba. Próximo. C'est une chose horrible, bien que je comprenne la douleur. C'est une chose horrible, bien que je comprenne la douleur. Significa, é uma coisa terrível, se bem que eu compreendo a dor, ou apesar de que eu compreenda a dor, ou embora eu compreenda a dor. Então temos três formas de formar a tradução, porém eu vou ficar com o embora, porque faz mais sentido. É uma coisa terrível, embora eu compreenda a dor. Próximo. Les gens meurent sans que nous ne puissions rien faire. Les gens meurent sans que nous ne puissions rien faire. Novamente. Les gens meurent sans que nous ne puissions rien faire. Significa, as pessoas morrem sem que nós possamos fazer nada. Agora, quando utilizamos o pourvu que a gente viu aqui que tem a ideia de desde que, quando ela está numa oração simples, quando essa frase é formada de uma única oração, você sabe que uma oração é apenas um verbo. Quando essa frase tem apenas um verbo, vamos traduzir para espero que ou esperamos que. Vamos ver a seguinte frase aqui, ó. Pourvu que le bébé est en humeur. Pourvu que le bébé est en humeur. Novamente, pourvu que le bébé est en humeur. Então, significa espero que o bebê tenha o seu senso de humor. Ou esperamos que o bebê tenha o seu senso de humor. Significa aqui essa mesma frase, certo?
tanto sendo traduzido por esperamos que ou espero que. Próximo. Pourvu que personne ne voit ça. Pourvu que personne ne voit ça. Esperamos que ninguém veja isso. Esperamos que ninguém veja isso. Certo? Então, vamos continuar. Aqui eu realmente esqueci de configurar a edição, mas vou deixar assim mesmo. Vocês já estão vendo aí a animação que ficou uma porqueira, mas é isso aí mesmo. Então vamos lá. Vamos falar agora dos superlativos. O que é um superlativo? Só para a gente começar a ideia aqui. O superlativo é aquela frase que vai dar uma ideia de superioridade, dependendo se é para boa ou se é para ruim. Por exemplo, ele é o maior motorista de carros que eu já conheci na minha vida. Ou ele é o melhor jogador de Guitar Hero que eu conheço. Ou esta é a maior casa do mundo. E essas coisas assim, entendeu? Isso dá a ideia de superlativo. Quando eu falo que alguma coisa é a maior, ou é o pior, ou quando eu digo não sei outra coisa, é o único, dá uma ideia de superlativo, certo? Quando eu quero incluir ele numa ideia de algo muito, o maior, a maior, o mais, entendeu? É isso. Então, os superlativos que vão seguir o subjuntivo vão ter a seguinte característica. Se um superlativo o subjuntivo vai vir depois de um superlativo, você tem que ver se demonstra uma ideia de suposição, uma ideia de opinião ou uma hipérbole. Hipérbole é quando você aumenta muito, só que na verdade não necessariamente é aquilo que você está falando. Por exemplo, esta é a maior pizza que eu já comi, ou esta é a maior pizza do mundo. Não necessariamente é a maior pizza do mundo, mas você está fazendo uma hipérbole, você está aumentando. Certo? Então, quando você está fazendo uma suposição ou uma opinião. Então vamos lá. Se você estiver fazendo uma dessas três coisas na frase usando o superlativo, você vai colocar a frase no modo subjuntivo. Por exemplo, c'est la pire nourriture qui puisse existir. C'est la pire nourriture qui puisse exister. C'est la pire nourriture qui puisse existir. Aqui eu estou falando, é a pior comida que pode existir. É a pior comida que pode existir. Então, toda uma ideia de que? De uma opinião, de uma suposição. Porque pode existir comidas piores, mas, na minha opinião, c'est la pire nourriture qui puisse existir. Certo? É a pior comida que possa existir. Na minha opinião. Entendeu? Próximo. C'est la dernière chose que je veuille. C'est la dernière chose que je veuille. Significa, é a última coisa que eu quero. É a última coisa que eu quero. É uma suposição. É a última coisa que eu queira. Essa é a última coisa que eu queira. Todas as coisas, essa é a última coisa que eu queiro. Então, é uma suposição, uma opinião que eu estou falando. Próximo. Je suis le meilleur joueur d'échecs que tu connaisses. Je suis le meilleur joueur d'échecs que tu connaisses. Eu sou o melhor jogador de xadrez que você conheça. Eu sou o melhor jogador de xadrez que você conheça. Significa que o quê? Que ele está fazendo uma hipérbole. Está aumentando a frase, que não necessariamente é aquilo. Então, quando estiver fazendo essas três coisas, o meu verbo ele vai estar no superlativo. Ele vai vir depois do subjuntivo. Certo? Eu botei aqui superlativos depois, mas superlativos antes. Beleza? Agora, se o superlativo demonstrar um fato ou uma certeza, eles vão ser colocados no modo indicativo, ou seja, eles não vão ser colocados no modo subjuntivo como a gente aprendeu. Então,
C'est la pire nourriture que j'ai mangé. C'est la pire nourriture que j'ai mangé. Como assim? Ele está demonstrando um fato ou uma certeza. Por exemplo, se eu estou falando que eu comi 10 pratos, e desses 10 pratos, essa comida foi a pior que eu comi, então eu posso estar falando um fato, uma certeza, uma coisa que realmente eu vivi para contar. Então, c'est la pire nourriture que j'ai mangé. É a pior comida que eu comi. Uma certeza. Olha só que nessa frase eu não falo é a pior comida que eu, sei lá, que eu comia. Não tô falando isso. Eu tô falando realmente um fato, uma coisa que eu tô deixando claro que eu comi uma pior comida. A pior delas foi esta. Ok, próxima. C'est la dernière chose que je voudrais faire sur terre. C'est la dernière chose que je voudrais faire sur terre. Significa é a última coisa que eu quero fazer na terra. É a última coisa que eu quero fazer na terra. C'est la dernière chose que je voudrais faire sur terre. Significa é a última coisa que eu quero fazer na terra. Repara que a última coisa que eu quero fazer na terra, eu estou mostrando uma certeza que de tudo isso aí, por exemplo, se alguém tiver me mostrado várias coisas e de todas essas coisas, essa aí, aquela que eu apontei, é a única coisa que eu não quero fazer na terra. Eu posso estar demonstrando um fato, uma certeza sobre aquilo. C'est la meilleure peinture que je faite jusqu'à moment. C'est la meilleure peinture que j'ai faite jusqu'à moment. Novamente, c'est la meilleure peinture que j'ai faite jusqu'à moment. Significa é a melhor pintura que eu já fiz até o momento. Ou seja, de todas as minhas pinturas, esta é a melhor. Ou seja, é um fato claro e certeza, uma certeza para mim sobre aquilo que eu estou falando, certo? E não necessariamente eu também não poderia colocar essas outras aqui como um modo indicativo. Porém, se eu estiver simplesmente fazendo uma suposição, que isso seja a melhor coisa da minha vida, talvez quando eu formo essa frase, que isto é a melhor coisa da minha vida, nem sempre eu estou falando que é uma certeza. Talvez eu esteja falando uma ideia vaga que eu tive sobre algo, certo? Não uma certeza de fato. Então, isso fica mais na parte gramática, eu poderia dizer. Não tanto na parte falada. Talvez você possa ver uma outra pessoa que na hora de usar o superlativo acabe colocando como um fato, ou seja, acaba usando um modo indicativo, como acaba usando um modo subjuntivo, porque eu já tive essa questão já de acontecer de franceses terem essa questão do modo subjuntivo ou indicativo, uma ideia não tão clara. Porém, se você quiser melhorar sua gramática, aí está, você pode utilizar da sua forma, do jeito que você achar melhor. Continuando superlativos antes do subjuntivo, vamos colocar aqui todas as frases, porque esse aqui é o último slide, então vamos lá. Como eu já falei, aquelas frases lá, agora a gente vai só ver subjuntivo depois de superlativo, ok? Tu es la personne la plus sympathique que je connaisse. Você é a pessoa mais simpática que eu conheça. Você é a pessoa mais simpática que eu conheço, ou que eu conheço. Você é a pessoa mais simpática que eu conheço. Então, eu estou ali não necessariamente demonstrando uma ideia vaga, uma suposição, mas talvez uma hipérbole. Ou seja, eu estou aumentando aquilo para falar que você é melhor, a mais simpática. É óbvio que não é a mais simpática. É uma certa hipérbole que você acaba fazendo, certo? Vamos lá. C'est le meilleur site pour apprendre une langue étrangère que je connaisse. C'est le meilleur site pour apprendre une langue étrangère que je connaisse. É o melhor site para aprender uma língua estrangeira que eu conheço, ou que eu conheça. É o melhor site para aprender uma língua estrangeira que eu conheça. Na verdade, esta frase
tem que ter um certo cuidado aqui, porque você é a melhor pessoa, a pessoa mais simpática que eu conheça, não fica tão perfeito assim. Mas você deve ser a pessoa mais simpática que eu conheça, aí vai ficar bem melhor. Então vou até modificar aqui. Então, tu dois être la personne la plus sympathique que je connaisse. Então, é o que? Uma suposição junto com uma hipérbole, que significa você deve ser a pessoa mais simpática que eu conheça. Pronto, agora podemos ir para a próxima. Este é o melhor site para aprender idiomas que eu conheça. Ou seja, uma suposição também. C'est le seul qui puisse arrêter les ténèbres. C'est le seul qui puisse arrêter les ténèbres. Vamos lá, então. Este é o único que pode parar a escuridão. Este é o único que possa parar a escuridão. Esta, né? Este é o único que possa parar a escuridão. Certo? Ils deviennent comme toi. C'est la pire chose qui puisse leur arriver. Novamente. Ils deviennent comme toi. C'est la pire chose qui puisse leur arriver. Ils deviennent comme toi. C'est la pire chose qui puisse leur arriver. Eles se tornarem como você é a pior coisa que possa lhes acontecer. Eles se tornarem como você é a pior coisa que possa lhes acontecer. Então, uma suposição. Eles se tornarem como você é a pior coisa que lhes possa acontecer. Então, é uma suposição, certo? C'est le pire étudiant qu'on est. Qu'on est. Pardon. Novamente. C'est le pire étudiant qu'on est. C'est le pire étudiant qu'on est. É o pior estudante que temos. Ou o pior estudante que tenhamos. É o pior estudante que tenhamos. Que temos, né? Por aí vai. Certo? Então, tem uma ideia de quê? De alguma coisa, uma suposição, ou de uma hipérbole, ou de uma opinião. Certo? Se você juntar essas ideias aí, você vai conseguir 100% utilizar o subjuntivo nas suas frases em francês e formar assim várias frases lindas em francês. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e assim a gente vai poder postar mais vídeos bacanas aí para vocês aprenderem francês. Até a próxima. Au revoir!